Olá, aluno! Eu sou o professor Maicon e esse é o canal Maicon Paveboff. Aqui você vai aprender um pouquinho uma conexão entre as escalas termométricas e o teorema de Tales. Muito bem? É bem comum lá no ensino médio, no nono ano e no ensino médio, tanto em matemática quanto em física, você utilizar transformações de escalas termométricas, certo? E o que está por trás disso é nada mais do que o teorema de Tales. Então, olha só, para medir a temperatura de um corpo foi desenvolvido um aparelho chamado termômetro, que consiste basicamente em um tubo fino de vidro e um bulbo com mercúrio. Hoje tem aí os termômetros digitais e etc, né? Quando a temperatura do termômetro aumenta, as moléculas de mercúrio aumentam sua agitação, fazendo com que este se dilate, preenchendo um tubo capilar. Para cada altura atingida pelo mercúrio, está associada a uma determinada temperatura. Ok? Vamos lá, dando continuidade aqui. Opa, deixa eu limpar aqui. Aqui, limpar todos. Tá. Aqui, gente. Existem alguns tipos de escalas termométricas, tá? No Brasil, se utiliza a escala Celsius, cuja unidade de medida é o grau Celsius. Para a água, por exemplo, a nível do mar, 0 graus Celsius corresponde à sua temperatura de fusão e 100 graus Celsius à temperatura de ebulição. Já nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, a escala adotada é a Fahrenheit. Para essa escala, a água congela a 32 graus Fahrenheit e ferve a 202 graus. Tá? Então, existe aqui a temperatura que ela congela em graus Celsius e Fahrenheit e a temperatura que ela ferve no grau Celsius e no Fahrenheit. Então a gente monta uma proporção aí, tá ok? Veja só, nós podemos estabelecer uma proporção entre os segmentos que representam os intervalos formados por pares de temperaturas correspondentes. Essa proporção é a consequência do teorema de Tales. Como assim, professor? Ó, aqui graus Celsius, tá? 0 grau, 100 graus Celsius. Aqui 32 graus, 32 Fahrenheit e 212 Fahrenheit, ok? Bom, eu vou pegar aqui para você isso aqui, vou escolher a cor vermelha. Note que aqui, ó, eu tenho uma reta paralela. Opa, muito grossa. Vou pegar uma mais fininha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho uma reta, beleza? Aqui eu tenho outra reta, ok? E aqui eu tenho outra reta. Professor, não acredito. Isso mesmo aí, ó. Você tem aqui um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Então, quando você tiver que fazer uma transformação, certo? O que você vai ter que fazer? Saber quanto de graus Celsius corresponde em Fahrenheit ou vice-versa? Você só tem que montar uma proporção. Você tem que lembrar, é lógico, do ponto de fusão e do ponto de ebulição das duas escalas, tá bom? Então, olha só. Quanto que mede... o que a gente vai fazer aqui, ó? Pedação. Agora eu vou pegar aqui. Ó, nós vamos fazer isso daqui, ó. Pedação sobre pedacinho. Sobre pedacinho de um lado. Então, nós vamos usar a mesma ideia no lado de lá. Pedação, vê quanto que mede isso, dividido pelo pedacinho, que está aqui. Então, olha só. 36,5 graus Celsius vale quanto em Fahrenheit? Quanto que mede todo o pedação em amarelo? Vale 100. Quanto que mede o pedacinho em rosa aqui? 36,5 menos 0. Tá? Distância, o comprimento é sempre o valor maior menos o menor. Então, quando você olha para esse lado aqui, ó, quanto que mede o pedação? 212 menos 32. Ó. Esse cara menos esse. Quanto que mede esse pedacinho aqui? Ó? Temperatura em Fahrenheit menos 32. Então, no esquema ao lado, ele fez assim, ele fez pedacinho sobre pedação. Ó, pedacinho, tá aqui, sobre o pedação.
do outro lado, pedacinho sobre o pedação. Tá aqui, ó, 212 menos 32, certo? Poderia ter feito assim também, ó. Poderia ter feito assim, ó. Esse cara aqui, 100 menos 36, 100, deixa eu, desfaz, pega aqui uma linha mais fina e preto. Ó, nós poderíamos ter feito esse pedaço sobre esse. Ficaria assim, ó, 100 menos 36,5 sobre esse carinha aqui que é 36,5 menos 0. Menos 0. E aí fazer o mesmo procedimento desse lado, ó. Esse pedaço, 212 menos TF, temperatura em Fahrenheit, sobre esse pedaço aqui, ó, que é TF menos 32. Só multiplicar cruzado aqui, ou multiplicar cruzado aqui, e tá tudo certo. Isola o TF e você vai chegar que 36 graus Celsius representa 97,7 graus Fahrenheit. Beleza? Tranquilo? Fácil ou difícil? Moleza, né? Então, espero ter contribuído aí com a tua evolução aí na área de matemática, beleza? Valeu!